Salve galera do xadrez, e vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com. E hoje, né, contra um jogador indiano, os fortíssimos jogadores da Índia, né. Pra quem sabe, recentemente um jogador indiano chegou na final da Copa do Mundo de xadrez. Foi o jovem Praggnanandhaa, né, ele conseguiu chegar lá enfrentando o Magnus Carlsen numa batalha épica. E só pra vocês terem, uma ideia, uma curiosidade que eu vou trazer aqui pra vocês. Esse menino, Pragna, quando ele voltou, né, pra Índia depois dessa final, ele foi recebido com milhares de repórteres e fãs lá na Índia. Ele virou tipo uma estrela lá na Índia, né? Na verdade, o xadrez lá na Índia é muito grande. Hoje em dia, o xadrez é como se fosse o futebol pro brasileiro lá na Índia, né? Então, os jogadores de xadrez na Índia são muito respeitados, são venerados e eles são observados como se eles fossem, tipo, sei lá, celebridades, entendeu? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Se o Praggnanandhaa viesse aqui pro Brasil, ele seria um ninguém. Ele andaria na rua, ninguém nem olharia pra ele. Mas lá na Índia, ele é como se fosse o Neymar, entende? Tipo, todo mundo vai parar ele, todo mundo vai querer conversar com ele, trocar uma ideia. Ficou muito famoso, né? Então é esse lance do... cultura de país, né, cara? Cultura dos países é diferente, certo? Então, vamos aqui com E4. O jogador faz peão dama, né? Peão D5 aqui, fazendo a defesa escandinávia. Como eu falei pra vocês, eu tô avançando o peão na Escandinávia, né? Fazendo um E5 aqui. O jogador dessa vez faz E6. E aqui eu faço o peão bispo aqui em B5, fazendo aquele cheque meio estranho, mas é possível, né? O jogador joga peão aqui nessa posição, faz peão C6 e eu recuo meu bispo para A4. Agora ele faz um lance interessante, que ele faz B5 nessa posição. E eu simplesmente recuo meu bispo para B3. Nessa posição ele faz um A6, só movimenta peão, que eu acho isso um erro, né? Não é muito bom fazer esse tipo de lance, ficar só movimentando peão. E aqui eu solto meu cavalo F3, aqui o lance do cavalo maravilhosamente, já para fazer o roque logo. O jogador agora faz peãozinho, aquele famoso peão da francesa, né, o peão de C6 aqui. E dessa vez eu resolvo capturar, né, eu acho que teve uma posição que eu capturei também numa outra partida, agora eu não vou lembrar. Bom, aqui ele captura com o cavalo dele em F6 e eu faço pequeno roque. Nessa posição o jogador faz um lance nada a ver. Faz um lance aqui que quebra toda a posição. Ele faz um lance G5 aqui, né, acho que ele achou que poderia avançar aqui, não sei. Pensou, sei lá, que pudesse avançar aqui, o rei dele estava protegido ou algo assim. Porém, aqui ele entregou um peão inteiro, né? Lógico que eu aproveito esse peãozinho que ele entregou aqui. E simplesmente agora ele faz cavalo E4, todo estranho aqui, né? Entregou mais posição, eu entro aqui dando cheque, né? Acaba sendo um erro grave, né? Então dama H5 cheque, forçando ele a tirar o rei dele ali, movimentar o rei dele, perdendo o roque, descoordenando as peças dele, né? Querendo ou não. E aqui simplesmente eu tomo aqui o cavalo dele, descoordenando mais ainda os peões centrais dele aqui, ferrando ainda mais a posição. E olha as vantagens que eu peguei com pouco tempo de tabuleiro, né? Só que parece até besta pra quem já joga xadrez há muito tempo. Quem tem, por exemplo, 1500 de rate, 1600, 1700. Na cabeça de vocês devem estar pensando assim: eu também enxergaria esse lance. É muito fácil, esse jogo tá muito fácil. O problema é que os jogadores de 1000 pontos, 1100, 1200, eles não enxergam isso daqui. Entendeu? Então é bom eles ver como eu tô jogando aqui para eles pegar a percepção, né, de entradas das peças, de entendimento. Por exemplo, eu vou voltar aqui para vocês verem. Pode ser que um jogador de 1000 pontos não percebeu que ele poderia tomar aqui esse peão, entendeu? Pode ser. E como é que a pessoa não enxerga que ele poderia tomar esse peão? É porque tá faltando tática aí, entendeu? Porque a tática corrige esses negócios de você enxergar um peão caindo, de você enxergar uma dama entrando, entendeu? É questão de tática, né? De você sempre estar todo dia treinando um pouquinho de tática e tudo mais. Porque assim, vai chegar um momento que você não vai mais precisar treinar tanta tática assim. Porque você já vai ter tudo na sua cabeça já, todas as possíveis táticas do xadrez, né? Já muito fincada. Tipo, distração, pendurar damas, duplos, você já vai ter tudo assim na sua cabeça, a maioria das jogadas mais... como eu posso explicar isso melhor? Vamos supor... eu sempre gosto de usar a analogia do estudo de inglês, né? Você vai estudar a língua inglesa, né? O que acontece é o seguinte: basicamente você pode estudar 500 palavras em inglês, certo? Não significa que você aprender 500 palavras em inglês significa que você é fluente em inglês, não. O que importa é você saber utilizar essas palavras de forma natural, igual do jeito que eu tô falando aqui. Eu tô falando português de forma natural, com palavras, certo? O inglês é a mesma coisa, você tem que conseguir pronunciar essas 500 palavras de forma natural, sem precisar ficar raciocinando demais. Você só vai e fala. Por quê? Porque você conhece.
tática é a mesma coisa no xadrez, entendeu? Existe uma quantidade limitada de táticas, tipo duplos, descobertas, distrações, existe limitações táticas, certo? E essas limitações táticas é como se fosse palavras em inglês, é decorada, entende? Então chega um momento que você vai ficar tão bom em tática que você vai ficar fluente na tática, entendeu? Então só de você bater um olho na posição você já vai ter uma ideia do que possivelmente os tipos de tática que pode ter ali. Por exemplo, aqui ele entregou peão, então aqui eu já tô de olho na casa de H5, porque eu sei que aqui vai ter o cheque. Então se ele movimentar aqui, já tem uma entrada fortíssima da dama e possíveis táticos aqui na posição com o cavalo, certo? E isso é uma fluência tática. Na verdade, eu não sei nem se tem um estudo sobre isso. Aqui é mais da minha cabeça mesmo. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Se eu ficar muito tempo sem jogar xadrez, quando eu voltar a jogar xadrez, eu não preciso estudar tática. Não é necessário. Eu só preciso jogar umas partidas ou então estudar a tática, só reforçar um pouco das táticas durante uma semana, por exemplo, eu já volto a ser o que eu era antes, entendeu? Antes de ter parado o jogo. E isso funciona muito bem, entendeu? É como se fosse memória muscular, entendeu? Tática é memorização também, entendeu? É memorização de posicionamentos, posições e tudo mais. Então, isso serve para todos os rating, viu? 2.000 pontos, 3.000 pontos, 2.500, 2.200, não importa. É memorização de padrões táticos, entendeu? Mas beleza, vamos continuar aqui, né? Bom, aqui eu desestruturo os peões do nosso adversário aqui, né? E simplesmente o jogador agora já tá todo ferrado na posição, certo? Bom, aqui eu jogo dama aqui em F7, né? Já dando aquele cheque, já incomodando o nosso adversário, né? O jogador joga bispo e nessa posição aqui ele joga bispo para cobrir o cheque. E aqui eu dou cheque com o bispo aqui, eu entro com o bispo, talvez com a dama ali fosse melhor, deixava o meu bispo protegido aqui, né, fui com a dama, fui com o bispo ali, acho que o lance certo aqui era a dama aqui, mas beleza, tá de boa aqui, dá pra fazer esse lance aqui. O jogador joga a torre dele em D6, e agora eu simplesmente capturo o bispo dele, inclusive não foi muito bom não, acho que eu deveria ter mantido esse bispo forte, né, meu bispo querendo ou não, ele é um bom bispo, acho que o melhor lance aqui nessa posição seria voltar o bispo aqui, porque eu manteria esse rasante desse bispo com apoio, apoiando a minha dama, né? Isso era muito bom. Mas tá tranquilo. Esse lance também não foi tão ruim assim, certo? Ele foi com a dama, capturou ali em C8. E agora simplesmente eu jogo o meu cavalo C3 para liberar outra peça e começar a avançar a peça para fazer outro ataque, né? Bom, aqui ele sobe peão, tudo que eu queria, melhor ainda, né? Ele avança esse peão para E3 aqui, eu capturo com o peão de F. Inclusive eu pensei em tomar com esse peão aqui, porém, por que eu não tomei? O bom que seria que minha torre entraria aqui nessa posição, porém meu bispo ficaria muito preso, né? E eu preciso desse bispo saindo logo, né, cara? Então eu pensei em outra forma de jogo, né? Então resolvi tomar com o peão de F ali, né? Com a ideia de subir aqui depois. E aí ficaria livre meu bispo para poder jogar nas casas aqui, certo? Bom, nessa posição ele jogou torre, em torre F8. E aqui eu tirei minha dama para H5, ele troca as torres lá embaixo, eu pego com a dama, com o meu rei, quer dizer. Ele faz cheque lá em F8 e eu volto meu rei para G1, certo? Bom, nessa posição ele avança o peãozinho para H6. E aqui eu poderia ter tomado, não poderia não, tá defendido, né? Bom, aqui eu fiz aquela estratégia que eu falei para vocês, né, de desenvolvimento, que era fazer D3 e depois fazer um E4 aqui para liberar meu bispo, né, meu bispo poder jogar. Agora ele joga cavalo aqui em D7 e simplesmente eu subo o meu peão para E4, né? Bom, nessa posição o jogador joga peãozinho dele em B4 aqui para atacar meu cavalo. Eu retiro meu cavalo para E2 tranquilamente, eu movimento tranquilamente o meu cavalo sem desespero, né? Xadrez é muito essa, né? Você ter paciência e não jogar no desespero, né? Bom, aqui ele joga o bispo dele em F6 e eu jogo o meu bispo agora em F4 e reparem novamente, né, aquilo que eu sempre falo para vocês. Coloquem suas peças para trabalhar sempre façam suas peças jogar. Não fiquem parados, né? Não fiquem deixando suas peças travadas nas posições. Você viu, subi os peões de forma consciente, avancei minhas peças, liberei minhas peças. Estou sempre fazendo lances aqui para melhorar. E isso você vai reparar que você vai se tornar um jogador mais forte fazendo isso, né? Bom, nessa posição ele joga bispo E5 aqui. Eu aceito essa troca, ele troca ali, pega a posição. Inclusive aqui a posição, o que vocês acham? Está empatada essa posição ou não? Não está empatada essa posição. As brancas aqui têm total vantagem por conta do posicionamento das peças e do posicionamento do meu rei. Sem falar que o meu rei está bem protegido, né? E outra, eu tenho mais peões, né? Meus peões estão muito mais estruturados e mais fortes, certo? Bom, aqui eu subo o peãozinho para D4, aqui atacando o cavalo dele. Ele retira o cavalo dele e agora eu entro com a minha dama, né?
Inclusive ele jogou o cavalo errado, né? Esse cavalo aqui em C4 aqui foi ruim, porque ele leva cheque e cai o cavalo inteiro aqui nessa posição, né? Só que aqui eu vacilei nesse lance aqui. Eu tomei a dama dele aqui, ao invés de eu tomar o cavalo aqui. Na verdade eu nem sei porque que eu fiz isso, acho que eu nem pensei direito. Era só tomar o cavalo dele, ele não tomei, né? Ah, beleza, tá de boa, dá pra jogar ainda. E aqui eu fui protegendo a posição. Mesmo assim, ó, mesmo não vendo a tomada aqui, né, que era pra ter tomado, mesmo assim eu ainda protegi o peão que o cavalo atacava. É doideira, xadrez. A gente acaba errando mesmo, faz parte. Mas, tá aquele negócio, né? Mesmo que você erra, você tem que sempre depois fazer os melhores lances, né? Porque o jogo não tava perdido, óbvio, né? Você não pode tiltar também, né? Que eu mesmo, vou dar um exemplo pra vocês. Vários jogos, vários. Eu falo milhares de partidas. Eu cometi essas gafezinhas aqui, né? Tipo, uma peça inteira pra tomar, eu ia lá e pegava outra peça e empatava toda a posição. Né? Aí eu ficava tiltadaço, né? E às vezes, por exemplo, tinha partidas que tava ganho. Tava totalmente ganho. Mesmo eu não fazendo o melhor lance, tava totalmente ganho. Aí por eu ver que eu perdi a chance de pegar um bispo, pegar um cavalo inteiro, eu tiltava. Aí esse tilt que dava na minha cabeça fazia eu errar os próximos lances, né? E aí que tá o erro, cara. Você não pode deixar isso acontecer, cara. Tiltou, para um pouco, respira, né? Mano, ou para de jogar o xadrez no dia, né? Porque se você for jogar outras partidas, você vai ficar mais enchurrascado ainda, né? Então, eu errei muito isso aqui já e não vou negar, era meio embaçado. Mas mesmo assim, ó, beleza, eu poderia ter tomado o cavalo aqui, não tomei, troquei. E aí percebendo isso, eu falei assim, ah, beleza, vamos continuar o jogo, né? Ainda tenho vantagem aqui. Vou lá, pum, protejo aqui meu peão, protejo a posição e tá tudo certo, tá ligado? É isso que vocês têm que fazer, mano. Ah, eu errei, beleza, calma, vamos ver, vamos fazer o melhor lance. Tipo, não importa, errei, mas vou fazer o melhor lance. É sempre assim, entendeu? Beleza, bom, aqui ele joga cavalo pra D2. E aqui eu subo o peão e começo a avançar os peões centrais agora, né? Inclusive tá meio descoordenado esses peões, eu deveria melhorar eles, né? Sei lá, proteger mais, sei lá. Bom, beleza, aqui ele joga a torre F5 e aqui simplesmente eu faço um H3. Ele joga o cavalo dele E4 e eu jogo torre em F1 aqui, propondo, né, as trocas da torre. Ele não aceita essas trocas e agora eu avanço minha torre, né, atacando o cavalo dele, pressionando o cavalo dele. E nessa posição o nosso jogador simplesmente tira o cavalo dele para D2. O jogador agora começa a ver meus peões avançando, né? Porque agora eu vou para E6. Ele joga o rei dele na posição lá D8. E aqui eu jogo minha torre na sétima fileira. Agora ferrou de vez, né? O rei dele tá preso nessa fileira, porque a sétima fileira ela é muito interessante, porque ela prende o rei, né, na fileira de baixo. Isso é horrível para as peças adversárias. Por quê? Porque o meu rei ele fica livre, né, para movimentar e dominar o tabuleiro, né, enquanto o rei dele tá preso na oitava fileira, porque a minha torre não deixa ele sair, né? Isso aqui é insano. Isso aqui também é uma das vantagens da torre na sétima, viu? Por isso que eu sempre pego na tecla pra vocês aí. Torre na sétima fileira é muito poderoso, é muito forte, é extraordinariamente intenso. Intenso não seria a palavra, mas eu diria assim, que é mais sufocante, né? Vamos dizer. Beleza, aqui ele volta a torre dele, né? Torre G8. E nessa posição ele tem 13 segundos no relógio, o jogador pensou. Isso aqui foi muito legal, cara. Eu gostei bastante disso aqui, porque o jogador, mesmo ele errando, ele gastou o tempo dele, mano. Ele realmente pensou pra jogar, sabe? E vocês podem ver, pega partidas aí do que eu lancei aí no canal já pra vocês verem nos vídeos, as partidas passadas, você vê que os jogadores jogam muito rápido e perdem muito rápido, né? Só que esse jogador aqui não. Ele jogou, ele pensou e jogou bem. Tipo assim, devido ao rating dele, né, 843, jogou muito bem, cara. Jogou muito bem. Com certeza esse jogador vai evoluir no xadrez. Porque ele realmente parou, ele pensou nos lances que ele poderia fazer. Pô, posso jogar cavalo ali? Pô, posso jogar torre aonde? Onde eu posso jogar? Tipo, o cara realmente pensou no que ia fazer, entendeu? Até mesmo eu, ó, tô com 4 minutos, eu pensei pra jogar também. Tipo, não foi assim, ah, vou jogar em 1 segundo, 2. Não, eu não jogo blitz, eu jogo partidas rápidas. Partidas com mais tempo pra pensar nas variações no jogo. Eu não jogo blitz, eu jogo partidas rápidas. Gosto de fazer sempre um bom lance, certo? Então, eu achei isso muito interessante, cara, porque eu vejo que tem jogadores de 1.800 pontos que quando vai jogar contra mim, o cara quer jogar em 30 segundos, perde em 30 segundos, enquanto um jogadorzinho de 843 faz uma partida legal até, essa partida durou bem até e tudo mais, e o jogador de 1.800 joga em 30 segundos, perde em 10 lances, sabe, tipo, chega a ser engraçado isso, né, cara, muitos jogadores falam assim, os gênios estão lá em cima com 1.900 pontos, tô vendo lá, ele joga em 30 segundos, perde em 30 segundos, aí eu vou jogar aqui embaixo, eu tenho que pensar bastante pra enfrentar um jogador de 840, tá ligado, pra vocês verem a diferença, né, mesmo o jogador errando ali no começo, você vê que ele segurou a posição, ó, mostrar aqui pra vocês aqui, vamos voltar aqui pra vocês verem.
Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ó, ele errou aqui no começo, não errou? Entregou aqui, deixou o cheque. Mas mesmo assim, o cara jogou, mano. O cara pensou, falou assim, não vou deixar ele dar mate, vamos pôr outra pressão, vou dar um jeito aqui de defender. Ele pensou pra jogar, entendeu? Tipo, ele falou, pô, vamos aí, mano. E detalhe, cara, é aquilo que eu sempre falo, né? Cada derrota é o que faz você melhorar no xadrez. A cada derrota você melhora no xadrez, entendeu? E esse jogador aqui, com certeza absoluta, ali, se ele der uma, vamos dizer assim, uma estudada na sua própria partida, né, uma analisada na sua própria partida, ele não vai mais cometer gafes como aquele peãozinho G5, né? Pelo menos se ele realmente fez isso, esse estudo básico, que não é demorado pra você ver os seus lances errados, né? Bom, mas é isso aqui, né? No final o jogador ali abandona. Abandona não, né? 13 segundos falta pra ele aqui. Deixa eu avançar aqui pra vocês verem. Aqui acabou no tempo, né? 13 segundos. O jogador acabou perdendo no tempo. Mas foi legal essa partida, eu gostei bastante. E é isso, cara. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui, alguma lição nessa partida aqui. Tamo junto aí e vamos para a próxima partida.